No ar, o Jornal da Noite da MBC TV, edição de sábado. Confira a seguir a tabela cambial e das commodities. De visita à província de Nampula, o presidente da República, Daniel Francisco Chapo, inaugurou hoje o edifício Tribunal Judicial Provincial. Na ocasião, o chefe de Estado exigiu maior celeridade processual numa província considerada de grande incidência de crimes ligados ao branqueamento de capitais e exploração ilegal de recursos naturais. O presidente da República, Daniel Chapo, iniciou este sábado uma visita de 2 dias à província de Nampula. No cumprimento da sua agenda de trabalho na chamada capital do Norte, o chefe de Estado inaugurou o novo edifício do Tribunal Judicial Provincial de Nampula. Numa província caracterizada por elevada demanda de serviços judiciais e marcada pelo combate ao crime organizado, branqueamento de capitais e exploração ilegal de recursos minerais e florestais, Daniel Chapo exigiu maior desempenho e celeridade processual por parte dos órgãos de justiça locais. Na implantação deste tribunal, acabamos de dar mais um passo concreto no combate a estes e outros males, contribuindo para a celeridade processual, considerando que esta é a província com maior densidade populacional e, por conseguinte, onde mais se procura os serviços judiciais. Na mesma ocasião, o presidente da República reconheceu que a corrupção no setor judiciário continua a comprometer a confiança dos cidadãos nos órgãos de administração da justiça. A corrupção no judiciário tem implicações no sistema de justiça e entre as consequências mais preocupantes estão, como eu disse aqui, a corrosão da confiança pública no judiciário e o enfraquecimento das bases democráticas de um Estado de direito que estamos a construir. Ao nível social e institucional, são de destacar os seguintes impactos negativos. Perda de credibilidade da justiça, pois quando ocorrem casos de corrupção, a população pode perder confiança na habilidade do sistema judiciário em atuar com imparcialidade que se exige. Segundo, impunidade, uma vez que com decisões injustas, criminosos podem permanecer livres enquanto inocentes pagam por crimes. A inauguração do Tribunal Judicial Provincial de Nampula insere-se na iniciativa presidencial Um Distrito, um Tribunal, lançada durante o consulado do antigo presidente Filipe Nyusi. O presidente do Conselho de Administração da Autoridade Nacional da Educação Profissional, Samuel Samgudo, alerta para um desequilíbrio crescente entre a formação e o emprego no país. Segundo Samgudo, todos os anos, cerca de 500 mil jovens chegam ao mercado de trabalho contra a disponibilidade de 100 mil vagas formais em Moçambique. Grande parte destes jovens acaba no emprego informal. Samgudo destaca, no entanto, que muitos jovens apresentam boas ideias de negócio, mas enfrentam dificuldades na estruturação e gestão de seus projetos, agravadas pela falta de capacitação técnica e acesso ao financiamento. A taxa de desemprego em Moçambique continua elevada. Segundo dados apresentados na última quinta-feira pelo Ministro da Juventude e Desportos, Keifadir Manasse, o desemprego nacional situa-se nos 18,4%, mas entre os jovens dos 15 aos 35 anos de idade sobe para 28,8%. Perante este quadro, a MBC TV procurou ouvir o presidente do Conselho de Administração da Autoridade Nacional de Educação Profissional, Samuel Samgudo. O responsável explica que todos os anos cerca de 500 mil jovens
entram na idade economicamente ativa. No entanto, o país continua a apresentar uma fraca capacidade de absorção da nova mão de obra no setor formal. Repare, cerca de 500 mil jovens, são cerca de 500 mil jovens que são, tanto, libertos para o mercado de trabalho. Portanto, que saem das instituições de formação e vão, ou atingem aquela idade de trabalho. Então, nós temos cerca de 500 mil jovens por ano. E acho que, em termos de capacidade de formação, de criação de empregos, talvez tenhamos máximo 100 mil no país. Então, poderia dizer que há um déficit de absorção de cerca de 400 mil jovens. E a maior parte deles continua no emprego informal. Portanto, também é importante dizer como é que podemos trazer muitos dos empregos formais em empregos formais. O que nós podemos fazer para que capacitemos muitas das pessoas que estão no emprego informal e transformar esses negócios em empregos formais. Entre os principais desafios que alimentam o desemprego juvenil, Sam Guto destaca a necessidade de melhores qualificações e estágios profissionais. E, portanto, um dos aspectos que são importantes ali são as qualificações. Portanto, as qualificações nos diversos ramos de saber fazer. É a questão dos estágios profissionais e talvez um dos maiores desafios é a operacionalização do Fundo Nacional de Educação Profissional. Como podemos ver ali, a questão da empregabilidade é uma questão transversal e complexa, não se resolve com apenas um ator. São vários atores que devem participar para que, de facto, possamos promover o emprego da juventude. O autoemprego surge como alternativa para muitos, mas traz novos obstáculos. Aqui vou mudar talvez trazer uma experiência que é uma experiência da Mosal, que é o projeto Incubuco. O projeto Incubuco visa essencialmente criar oportunidade de autoemprego para jovens. E nós estamos a ter muito sucesso, estamos a trabalhar com a HP e dizer que, de uma forma surpreendente, temos muitos jovens a trazer projetos bastante interessantes e a conseguirem cumprir com as suas obrigações financeiras. Mas um dos aspectos importantes deste projeto é a questão da capacitação. Porque há muitas boas ideias, há jovens com talento, mas não sabem como estruturar o negócio, não sabem como gerir a parte administrativa do negócio. Então, eu penso que a questão da capacitação, como acabou de referir agora, é extremamente importante. A capacitação e, depois disso, acesso a financiamento é importante. Para responder ao baixo nível de empregabilidade, o Governo prepara para lançar a breve trecho o mecanismo digital de apoio à construção de carreiras. O coordenador do Gabinete de Reformas do Ministério das Finanças, João Macaringue, diz que o Tesouro Nacional não dispõe de recursos suficientes para garantir que o Banco Nacional de Desenvolvimento seja exclusivamente de capitais moçambicanos. Macaringue diz que, após várias discussões, foi acordado que a instituição será composta por múltiplos acionistas ligados ao desenvolvimento. João Macaringue, coordenador do Gabinete de Reformas do Ministério das Finanças, foi um dos oradores da CASP 2025. Apontado como um dos fundadores do diálogo público-privado, Macaringue explicou os desafios que o Ministério das Finanças tem enfrentado para a criação do Banco de Desenvolvimento, considerado pelo Presidente da República como um dos pilares para o alcance da independência econômica do país. O responsável sublinhou que o novo banco não vem competir com os bancos comerciais, mas sim suprir lacunas estruturais de financiamento ao desenvolvimento. Esse banco vai ter uma natureza eminentemente desenvolvimentista. Isso significa que, para além de olhar para os aspectos de raça, possa manter o banco saudável, tendo a olhar fundamentalmente para os aspectos de desenvolvimento. Isso significa créditos concessionados, isso significa prazos maiores, entre 5 a 20 anos, entre outros requisitos que vão caracterizar a natureza específica desse Banco de Desenvolvimento. Após alcançado o consenso para a criação do Banco de Desenvolvimento, foi amplamente discutida a possibilidade de que a instituição fosse constituída apenas por capitais moçambicanos. No entanto, segundo Macaringue,
Esta ideia foi rapidamente descartada, pois o Tesouro Nacional não possui recursos suficientes para suportar sozinho um banco desta dimensão. A primeira opção que foi dada é de que devíamos ter um banco exclusivamente de capitais moçambicanos. Todo mundo aplaudiu, falou da soberania nacional, falou de nacionalismo, tudo bonito. Mas logo a seguir se colocou onde é que o Tesouro Nacional iria buscar os recursos para fundear esse banco. Aí começam as coisas a ficar complicadas. Por outro lado, se tivermos um banco exclusivamente nacional, significa que o Conselho de Administração e os outros órgãos de gestão serão também nomeados nos moldes em que são nomeados nas empresas públicas. E a partida se colocaria aqui o pequeno risco de contágio daquilo que nós chamamos de influência política. Diante das opções avaliadas, ganhou força a solução de composição por múltiplos acionistas institucionais. Macaringue explicou que esta é a via mais realista para Moçambique, que não dispõe de capacidade financeira para erguer de forma autónoma um Banco Nacional de Desenvolvimento. O regime jurídico que vai regular o estatuto normador deste banco, a partida tem que clarificar essa natureza desenvolvimentista do banco. Assim sendo, o que está sendo colocado à mesa agora, e o que tem sido discutido, é quais são as tais agências multinacionais que podem concorrer para corporizar a estrutura acionista do banco. Estamos a falar do DBCI da África do Sul, estamos a falar do Banco de Desenvolvimento BDA, Banco de Desenvolvimento Africano, estamos a falar do BNDES do Brasil, entre outras potenciais áreas de interesse que nós estamos a tentar contactar de modo a permitir a materialização deste grande princípio. Segundo o Ministério das Finanças, o processo está na reta final, com as últimas consultas públicas em curso. Seguir-se-á a apreciação pelo Governo e, posteriormente, pela Assembleia da República, etapas que poderão ocorrer ainda este ano. Os preços no país voltaram a subir em outubro, com uma variação mensal de 0,47%, valor que corresponde ao dobro da subida registrada em setembro. A alimentação continua a ser o principal fator das oscilações, com aumento acentuado em produtos como tomate, camarão seco, limão. Nos últimos meses, o país tem mostrado grande volatilidade nos preços ao consumidor. Fica para trás esta informação, seguimos com outras notas informativas. A criação de um observatório de reformas governo-setor privado, destinado a monitorar a execução dos compromissos alcançados na 20ª Conferência Anual do Setor Privado, sinaliza que o evento marca um ponto de viragem econômica 20 anos depois do lançamento desta iniciativa. No final da CASP, quinta-feira 13, Álvaro Massing mostrava-se convicto de que tinha sido alcançado o ponto de viragem que o diálogo governo-setor privado procurava há mais de 20 anos. Na sessão de abertura, Sua Excelência o Presidente da República, Daniel Francisco Chapo, declarou que esta é a conferência de viragem, sublinhando que Moçambique entrou no tempo da execução. Para Massing, a criação do Observatório de Reformas para monitorar a execução dos compromissos assumidos na CASP demonstra a determinação do Governo em alcançar resultados concretos. Na sessão de abertura, Sua Excelência o Presidente da República, Daniel Francisco Chapo, declarou que esta é a conferência de viragem, sublinhando que Moçambique entrou no tempo da execução e anunciou com grande visão a criação do Observatório de Reformas destinado a assegurar o acompanhamento e a execução dos consensos alcançados nesta 20ª CASP, um passo decisivo para transformar o diálogo em resultados concretos e mensuráveis. No painel sobre a saúde, perguntavam se não era mais uma daquelas CASPs. Há um compromisso concreto entre o Governo e o setor privado
Daí a necessidade de criar esse mecanismo de controle e de monitoria. O financiamento foi um dos temas mais debatidos e que mais propostas de solução reuniu para o impulso das atividades empresariais. Esta CASP reafirmou igualmente o valor da cooperação bilateral, com destaque para a seção Moçambique-União Europeia, que abre novas perspectivas de investimento. Em junho de 2026, realizar-se-á o Fórum de Investimento Global, o Gateway Moçambique-União Europeia, uma oportunidade para os empresários moçambicanos expandirem parcerias e negócios. Segundo Massing, a CASP resultou igualmente em compromissos de negócios e parcerias concretas, num total de 54, envolvendo pacotes de investimentos que atingem 800 milhões de dólares, distribuídos por várias áreas de atividade econômica. As sessões temáticas reforçaram recomendações fundamentais. Investimentos estratégicos nos sistemas alimentares, com foco na segurança alimentar, nutrição e agroprocessamento. O reforço do conteúdo local no setor de gás natural e dos recursos minerais, através da capacitação e certificação das pequenas e médias empresas. Empoderamento econômico das mulheres e jovens, garantindo acesso efetivo ao financiamento e empreendedorismo. Promoção do turismo e da transformação digital como motores de inovação e competitividade. E a expansão das infraestruturas de transporte e logística, fundamentais para a integração regional e o comércio continental. A 20ª CASP encerrou revelando a ambição de passar a ser realizada fora da capital do país e de adotar um calendário que situa o evento no meio do ano. Está feita a primeira parte do Jornal da Noite. Seguimos agora para uma breve pausa. Voltaremos em instantes com mais notícias. Até já. O futuro está mais próximo do seu negócio e cada segundo conta. Com internet dedicada de alta velocidade, as suas operações são contínuas, ágeis e eficientes. Com soluções de segurança e cloud confiáveis, toda a sua informação está protegida. Na TV Cabo Negócios, monitorizamos em tempo real o desempenho da sua rede e garantimos suporte técnico 24 horas por dia. É mais que tecnologia, é o futuro do seu negócio. TV Cabo Negócios, o futuro é agora. TV Cabo, sempre ligados. No coração de Ponta Malungane, entre a natureza e o mar, existe um refúgio pensando nas famílias. Bruma Homes, uma casa de praia para quem valoriza conforto, sofisticação e momentos de qualidade. Cada estadia é uma oportunidade de viver o melhor da vida e colecionar memórias inesquecíveis. Reserve já a sua experiência em família na Bruma Homes Malungane. WhatsApp 86 95 18 890. E-mail brumahomesmalungane@gmail.com. Instagram @brumahomes_malungane. O que são operadores de bolsa? São intermediários financeiros que facilitam a compra e venda de títulos. Adquira o seu kit TMT por apenas 1.500 meticais e ganhe um mês grátis de um pacote clássico com mais de 60 canais para toda a família. Desfrute de uma gama infinita de conteúdos como Moçambola, La Liga, Bundesliga, Liga Saudita, Taça de Portugal, Copa del Rei, novelas apaixonantes, filmes, notícias do mundo, desenhos animados e muito mais. Na TMT, a ação não para.
essencial para a vida. A água é criada pela natureza. Mas nós garantimos um rigoroso processo de filtragem para mais alta qualidade para você e sua família com tecnologia de ponta. Para lhe oferecer uma experiência única de hidratação. Sinta a diferença na pureza e no sabor. Pura, leva-me contigo. Disponível nos melhores estabelecimentos comerciais. Fonte Pura. O domínio da língua inglesa é hoje uma das competências mais valorizadas no mundo profissional e acadêmico. Por isso, o Clube Moza lança os seus cursos online de inglês ministrados por especialistas internacionais. Através de uma plataforma digital interativa, os participantes têm acesso a aulas dinâmicas, sessões de conversação, testes de avaliação e acompanhamento contínuo do progresso, tudo num ambiente flexível e acessível. As inscrições estão abertas. Participe do seu curso online de inglês do Clube Moza e amplie as suas oportunidades no mercado global. Uma parceria. De volta ao Jornal da Noite, continuamos com as notícias. As regiões sul e centro do país poderão enfrentar mau tempo nas próximas 48 horas, segundo um alerta emitido hoje pela Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos. A entidade, tutelada pelo Ministério das Obras Públicas, refere que as cidades de Maputo, Matola e Beira poderão registrar mudanças bruscas de estado de tempo, com possibilidade de inundações urbanas devido à acumulação de águas pluviais. O comunicado acrescenta que as bacias hidrográficas dos rios Maputo e Umbeluce poderão registrar aumentos significativos nos volumes de escoamento, representando riscos acrescidos para as comunidades ribeirinhas. Face ao cenário, apela-se à população para a adoção de medidas de precaução e evitar travessia de leitos dos rios. Moreira Chonguissa, um dos mais conceituados produtores e saxofonistas moçambicanos, prepara-se para celebrar os 20 anos do seu álbum The Journey, num evento marcado para 20 de novembro em Maputo. Ontem, o músico visitou a MBC, parceria preferencial de mídia do evento, para apresentar com exclusividade o plano oficial das celebrações. O então musicólogo Moreira Chonguissa visitou na sexta-feira parte das instalações da MBC TV, designadamente onde funcionam, entre outros setores, a área de produção e direção de jornalismo, para apresentar o plano oficial das festividades dos 20 anos do lançamento do seu primeiro álbum, The Journey. Durante as pouco mais de 2 horas em que esteve na MBC TV e depois de um primeiro encontro a portas fechadas com o Conselho de Administração, Moreira Chonguissa juntou-se ao coletivo da empresa, distribuindo autógrafos e abraços. Era o início de uma parceria estratégica entre o conceituado músico e a estação televisiva. Nós viemos com a Mostar Entertainment, todo mundo nos chamou de malucos. Como é que vocês estão a ir independentes? Vocês não têm o network da distribuição, mas calhamos num momento fenomenal que foi tiramos vantagem daquilo que é a evolução da tecnologia. Ainda não havia Facebook, não havia Instagram, não havia Twitter, mas havia MySpace,
que era uma espécie de website que a gente promovia as nossas coisas. Havia o BlackBerry, né? BlackBerry Messenger. Então, hoje estamos aqui 20 anos e mais importante é que vamos lançar uma edição especial de um vinil. Composto por 17 faixas, The Journey, álbum lançado em novembro de 2005 com acompanhamento do The Moreira Project, é uma fusão de ritmos e estilo que espelham a rica herança cultural moçambicana. E o público vai poder voltar a ouvir não apenas as 17 músicas, mas também outros números do saxofonista já no dia 20 de novembro, num evento que se espera inesquecível. Passam 20 anos, este álbum ganhou vários prémios internacionais. Ganhei eu pessoalmente o prémio de melhor produtor da África por causa deste álbum, então tem um simbolismo muito importante, não só por causa de ser um disco, primeiro por ser uma produção independente, que os meus parceiros que investiram no projeto acreditaram primeiro, quer dizer que já naquela altura, subconscientemente, nós estávamos a falar de indústrias criativas, da transversalidade. O diretor executivo da MBC-TV, Mário Joaquim, afirmou que a estação sentia-se honrada por ser parceira de mídia das celebrações dos 20 anos do álbum, tendo manifestado ainda total disponibilidade do canal em apoiar a indústria cultural e criativa nacional. Bom, nós seremos o parceiro de mídia, estamos muito felizes por apoiar o projeto de 20 anos do The Journey. É uma honra para nós e também queremos deixar aberto para toda a camada de indústrias criativas que o nosso canal está muito preocupado em trazer aqui temas de relevância, pessoas que fazem coisas de maneira diferente e, portanto, vamos apoiar o Moreira Chunguissa. Na verdade, vamos colaborar, não vamos apoiar, vamos colaborar com o Moreira Chunguissa no sentido de ajudar a levar ao público de todas as maneiras possíveis o aniversário de 20 anos deste álbum. E está de parabéns, Moreira Chunguissa. O álbum The Journey rendeu ao artista vários prêmios internacionais, incluindo o de melhor produtor no South Africa Music Awards. The Journey também foi melhor álbum de jazz contemporâneo e melhor capa do álbum no SEMA 2009. Acompanhe a seguir a rubrica Opinião de Elísio Macamo. Hoje, o sociólogo reflete sobre a irrelevância da juventude na política moçambicana. A juventude africana de hoje é frequentemente descrita como algo extraordinário. Uma geração rebelde, inconformista, criativa, digital e emancipada das convenções que paralisaram os seus pais. É um retrato sedutor que conforta os que esperam que a energia demográfica do nosso continente se converta numa espécie de vitalidade política, mas é também quase sempre um equívoco. A juventude africana de hoje não é mais nem menos extraordinária do que as gerações anteriores. O que mudou não foi a sua natureza, mas o mundo que a cerca. Portanto, um mundo em que os problemas estruturais se tornaram gigantescos precisamente quando os jovens se tornaram a maioria. O que a distingue, portanto, não é o seu caráter, mas o desfazamento entre o seu peso social e a sua irrelevância política. Então, atribuir-lhe rebeldia é uma forma de mascarar o fracasso das estruturas que deveriam integrar esta juventude. O Estado pós-colonial prometeu inclusão, mas manteve uma economia de privilégios. As instituições políticas que nasceram da independência envelheceram sem nenhuma regeneração. Portanto, a escola perdeu sentido, o trabalho formal tornou-se numa exceção e a política converteu-se numa retórica vazia. Portanto, a juventude, privada de horizonte, vê-se empurrada para uma vida fora das formas tradicionais de reconhecimento. Então, o que nela parece desobediência é muitas vezes uma tentativa de afirmar presença num mundo que a ignora. Então, há quem diga que os jovens recorrem à violência porque não têm alternativas. Só que isso é insuficiente como explicação. Os jovens recorrem à violência porque lhes falta um regime.
no sentido forte do termo, um regime é a existência de um pacto político que define quem governa, com que autoridade e em nome de quê. No nosso continente, as independências criaram estados, mas não criaram regimes. Então, herdamos administrações coloniais, constituições importadas e elites que confundiram o controle do Estado com legitimidade política. Então, o resultado tem sido um poder sem fundamento social, exercido sobre cidadãos que nunca foram verdadeiramente reconhecidos como membros de um corpo político comum. Então, a juventude nasceu dentro deste vazio de regime. Cresceu sob governos que se apresentaram como libertadores, mas que na prática reproduziram a mesma distância entre governantes e governados. Então, a rebeldia perdeu direção política e assumiu o rosto da frustração. Às vezes raiva, às vezes indiferença, às vezes até pura violência, como temos visto no nosso país. Então, o jovem que destrói, insulta ou se junta a um líder populista não está apenas à procura de trabalho ou de pão. Ele procura uma autoridade que faça sentido. Alguém ou algo que lhe devolva a sensação de que o mundo ainda tem ordem. E é por isso que a demagogia prospera, pois ela oferece uma ficção de regime, uma comunidade moral imaginada, onde os ressentimentos se transformam numa forma de pertença, né? Então, a questão do regime neste contexto é também a questão da juventude, onde o regime é frágil, as emoções substituem as instituições e onde a autoridade carece de legitimidade, o poder só se afirma pela força. Então, o jovem vê na violência uma gramática de visibilidade e no demagogo um intérprete das suas feridas. Então, ambos, tanto a violência e a demagogia, são sintomas de um mesmo mal, a ausência de um pacto político que converta energia social em responsabilidade cívica. Então, a juventude não é rebelde porque o quer ser, mas porque o mundo em que ela vive não lhe oferece canais legítimos de ação. Eu tenho vindo a dizer isto sobre a violência contra o Estado em Cabo Delgado. Não são a marginalização ou ressentimentos regionais que fazem com que haja insurgência. É a falta de canais políticos para a articulação de interesses. E até nesse sentido, é nesse sentido que aquela violência é política. Portanto, o sistema político está doente. O que se chama de revolta da geração Z é, portanto, menos um sinal de transformação do que um espelho da estagnação política. A geração atual não veio para destruir o mundo anterior. Ela já nasceu entre os seus escombros. Então, o seu drama não é o excesso de inconformismo, mas a falta de mediação. Não é o tradicionalismo, mas o abandono. É uma geração órfã de regime que habita um tempo em que as instituições deixaram de prometer futuro, num contexto em que a política nunca soube traduzir esperança em progresso. Portanto, não devemos perguntar por que é que a juventude é violenta, mas por que é que o poder deixou de ser digno de obediência. E a verdadeira questão não é a juventude, é o regime. Enquanto este não existir, ou seja, enquanto a autoridade continuar sem legitimidade e o Estado sem moral, o grito juvenil continuará a ecoar no vazio, confundido com rebeldia, o que é, na verdade, um pedido desesperado por sentido. Mais uma vez, boa noite e até a próxima semana. E com a opinião de Elísio Macamo, damos por encerrada a presente edição do Jornal da Noite. Obrigada pela audiência e continuação de um bom fim de semana.